Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos dar continuidade à resolução do nosso exame, resolvendo o exercício número 10, que tinha sido o último exercício que ficamos de resolver. Neste exercício temos a seguinte informação: a posição de uma certa partícula que realiza um movimento harmônico simples é dada por esta equação que nós temos aqui. E as suas unidades estão no sistema internacional. Então, qual é a unidade no sistema internacional? O módulo da aceleração da partícula no instante t igual a 2 segundos. Então, o que é que nós devemos fazer aqui? Primeiro, uma vez que nos é dada a equação da elongação, vamos procurar encontrar a equação da aceleração. Então, nós sabemos que para calcular a equação da aceleração, primeiro temos que derivar a velocidade, a equação do espaço e calcularmos a segunda derivada da equação do espaço. Então, dessa forma, vamos encontrar a equação da aceleração. Então, neste problema, que é o exercício número 10, nós temos uma equação que diz que o espaço em função do tempo é igual a 2 seno de 1,5 π t mais π sobre 2. E todas as unidades estão no sistema internacional. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos procurar encontrar a equação da aceleração. Para encontrarmos a equação da aceleração, temos que saber que a equação da aceleração é dada pela derivada da equação da velocidade, e a equação da velocidade, por sua vez, é encontrada pela derivada da equação da velocidade, da posição. Então, nós temos que derivar duas vezes a posição para termos o valor da aceleração. Então, nós temos esta nossa equação. A primeira derivada desta equação será igual a 2 vezes 1,5 π vezes o tempo mais π sobre 2 cosseno de 1,5 π t mais 1 π sobre 2. Derivada, neste caso. A derivada de seno é igual a cosseno, por isso que estamos a colocar diretamente o valor do cosseno. Então, considerando isto, derivada de π sobre 2 dá zero, ficamos com derivada de 1,5 πt. Então, derivada de 1,5 πt vai dar 1,5 πt, ou seja, vamos ter 2 vezes 1,5 π cosseno de 1,5 π vezes t mais π sobre 2. Então, esta aqui é a equação da velocidade em função do tempo. Então, para nós encontrarmos a equação da aceleração, temos que derivar a equação da velocidade. Então, derivando a equação da velocidade, vamos ter 2 vezes 1,5 π é mesmo que ter 3 sobre 2 π, vezes derivada de cosseno, neste caso vamos ter 1,5 π t mais π sobre 2 derivada, vezes derivada do cosseno dá menos seno, então este sinal menos pode ser colocado aqui à frente e colocamos deste lado seno de 1,5 π t mais π sobre 2. Desculpem. Então a aceleração em função do tempo vai ser igual. Neste caso, este 2g, este simplificamos, ficamos com menos 3π vezes derivada mais uma vez do π sobre 2 dá zero, por ser uma constante, 1,5 πt derivado vai ser igual a 1,5 π. Então, 1,5 é o mesmo que ter 3 sobre 2, então ficamos com π, vezes seno de 1,5 π t mais π sobre 2. A aceleração em função do tempo vai ser igual. Neste caso, vamos ter menos 3 vezes 3, que dá 9. Π vezes π vai dar π ao quadrado. Então, ficamos com menos 9 π ao quadrado sobre 2 seno de 1,5 π mais πt mais π sobre 2. Então, neste caso, encontramos a equação da aceleração, que para calcularmos o valor da aceleração no instante pedido, que é o valor da aceleração quando o tempo é de 2 segundos. Então, neste caso, é substituirmos no lugar do t, colocamos 2, teremos menos π sobre menos 9π ao quadrado sobre 2, vezes seno de 1,5 é o mesmo que ter 3 sobre 2, π vezes 2 mais π sobre 2. Então, estes dois simplificam-se.
Isto será igual a menos 9π ao quadrado sobre 2, seno de 3π mais 3π mais π sobre 2. Então, 3π mais π sobre 2 será igual a 7π sobre 2. Então, teremos de fazer MMC, fazendo MMC, multiplicando ali e somando, vamos ter como resultado 7π. Então, menos 9π ao quadrado sobre 2, seno de 7π sobre 2 é exatamente igual a menos 1. Então, menos 1 vezes menos 9π ao quadrado sobre 2 será igual a 9π ao quadrado sobre 2. Então, dividindo esses dois números, 9 por 2 será igual a 4,5π ao quadrado. Então, este aqui é o resultado da aceleração no sistema internacional, quando o tempo é de 2 segundos. Então, o valor da aceleração dá 4,5π ao quadrado metros por segundo. Então, a opção correta neste caso seria a opção C para o exercício número 10. Então, passamos agora para a resolução do exercício número 11. No exercício número 11, nós temos a seguinte informação. Certa massa de um gás ocupa um volume de 20 litros a 27 graus Celsius e 600 milímetros mercúrio de pressão. Qual é em litros o volume ocupado por essa massa de gás a 47 graus Celsius e 800 milímetros mercúrio de pressão? Então, nesse caso, temos uma transformação isotérmica, temos uma transformação termodinâmica em que os três parâmetros do estado variam. Quando é assim, usamos a equação do estado para a determinação de qualquer um dos parâmetros. Para isso, precisamos encontrar as condições iniciais. Neste caso, neste exercício em concreto, as condições iniciais para o exercício número 11 são as seguintes. Nós temos uma certa massa de gás que ocupa inicialmente um volume de 20 litros a uma temperatura 1 de 27 graus Celsius. Isso quando a pressão é exatamente igual a 600 milímetros mercúrio. Então, pede-se aqui o valor do volume, ou seja, o V2 em litros, ocupado por essa mesma massa de gás a uma temperatura T2 igual a 47 graus Celsius, sabendo que a sua pressão passa a ser pressão 2 igual de 800 milímetros mercúrio. Então, neste caso, pede-se o valor do V2. Então, para calcularmos o V2 nessas condições, nós vamos escrever aqui a equação do estado, que diz que a pressão 1 vezes o volume 1 sobre temperatura 1 deve ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Então, nosso propósito é calcular o volume 2. Então, significa que esta temperatura que está aqui a dividir passa para o primeiro membro a multiplicar e a pressão 2 está a multiplicar, passa para o primeiro membro a dividir. Ou seja, teremos P1 vezes V1 vezes a temperatura 2 que estava a dividir sobre a pressão 2 vezes a temperatura 1. Neste caso, temos isto igual a V2. Então, V2 vai ser igual a P1 vezes V1 vezes T2 sobre pressão 2 vezes temperatura 1. Atenção à questão das unidades. Notemos que, por exemplo, a temperatura está em graus Celsius nesse exercício. Sendo assim, há necessidade de transformar essa temperatura que está em graus Celsius para Kelvin. Agora, em relação à pressão, não há necessidade de transformar de milímetros mercúrio para Pascal. Por quê? Porque essas duas unidades, a dado momento, vão simplificar-se. E a transformação disto é feita através do produto entre o equivalente do milímetro mercúrio em Pascal. Enquanto que a temperatura é obtida pela soma. Sendo assim, é necessário transformar, porque não são grandezas diretamente proporcionais. Então, significa que, neste caso, nós teremos que transformar para Kelvin. Transformando para Kelvin, vamos adicionar aqui mais 273. 27 mais 273 será igual a 300 Kelvin. O mesmo acontece com este valor da
temperatura. Então, adicionando este valor a 273, teremos como resultado 320 Kelvin. Então, em relação à pressão e o volume, as unidades vão permanecer assim como elas estão. Então, V2 será igual, o valor da pressão 1 é 600 milímetros mercúrio, vezes o valor do volume 1, que é de 20 litros, vezes o valor da temperatura 2, que é de 320 Kelvin, dividido pelo valor da pressão 2, que nesse caso é 800 milímetros mercúrio, vezes o valor da temperatura 1, que é 300 Kelvin. Então, Kelvin e Kelvin simplificam-se, estes zeros que nós temos aqui, estes zeros simplificam-se, estes dois zeros saem. Então, estes zeros eliminam estes dois zeros. Então, ficamos basicamente com V2 igual a 6 vezes 2 vezes 32, dividido por 8 vezes 3. Então, efetuando este cálculo, teremos como resultado 16 litros. Então, 16 litros vai ser o resultado desta operação. Então, 16 litros é a linha E para o nosso exercício número 12 tem a seguinte informação. O gráfico da pressão em função do volume representa a transformação gasosa SH, sofrida por uma determinada amostra de gás ideal. Sabe-se que V2 é igual a 2 vezes V1 e P2 é igual a 2 vezes P2. Qual é o trabalho realizado pelo gás em função de P1 e V1? Então, neste caso, nós temos este gás que sai do ponto AS, em que a pressão é P1 e o volume é V1, para um ponto H, em que o volume é V2 e a pressão é P2. Lembrando que a relação entre V2 e V1 é através desta equação. V2 igual a 2 vezes V1 e a relação entre P1 e P2 é através desta expressão, que diz que pressão 2 é igual a 2 vezes a pressão 1. Então, neste caso, nós precisamos calcular o trabalho realizado pelo gás. Nós aprendemos que quando a transformação não é isobárica, o valor da pressão, o valor do trabalho é calculado através da área da figura que nós temos aqui. Neste caso, temos uma figura que representa um trapézio. Então, nós temos que calcular a área deste trapézio. Para calcular a área deste trapézio, precisamos identificar a base maior e a base menor. Neste caso, a base maior é a distância deste ponto até este. Este valor é representado pela pressão P2. Então, temos também a base menor, que é a distância deste ponto até este. E este valor é representado pela pressão P1, ou pelo P1. E temos o valor da altura, que é representado pela distância entre V1 e V2. Então, a distância entre V1 e V2 será a subtração desses dois volumes. Então, uma vez que o volume V2 é igual a 2 vezes V1, então, se nós subtrairmos o V2 por V1, teremos como resultado 2 vezes o V1, que é o valor de V2, menos V1. Então, isto vai ser igual a V1. 2V1 menos V1 será igual a V1. O que significa que o valor da altura é igual a V1. Considerando essa informação, podemos calcular o trabalho realizado pelo gás usando a fórmula da área desta figura. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor sobre 2 vezes o valor da altura. Então, já identificamos os valores das bases maior, base menor e o valor da altura. Passamos agora para a resolução deste problema, considerando esta informação como informação útil para a resolução do exercício. Então, neste caso, o valor da altura será igual, o valor da área será igual, à base maior. Neste caso, a base maior já foi identificada, que é a pressão 2. Pressão 2, lembrando que o valor da pressão 2 é igual a 2 vezes P1. Esta é a informação fornecida no exercício. Então, significa que nós teremos como valor da base maior o valor de P1 de 2 vezes P1, que é o valor de P2. Mais o valor da base menor é P1,
vezes o valor da altura já foi calculado aqui, é V1. Tudo isto dividido por 2. Então, 2 vezes P1 mais P1 será igual a 3 vezes o P1 vezes o V1 sobre 2. 3 dividido por 2 será igual a 1,5 P1 vezes V1. Então, este é o resultado para o trabalho realizado pelo gás no trajeto de S até H. Então, isto é representado pela linha C do nosso exame. Então, a resposta certa seria a linha C. Passamos agora para a resolução do exercício número 13. No exercício número 13 temos a seguinte informação. A figura mostra a variação do volume de um gás perfeito em função da temperatura, numa transformação isobárica de pressão igual a 5 pascais. Então, neste caso, no exercício número 13, nós temos um gás que sofre uma transformação isobárica, cujo valor da pressão é pressão igual a 5 pascais. Se é transformação isobárica, significa que a pressão é constante. Sabendo-se que o gás recebeu 600 joules na forma de calor, qual é em joules a variação de energia interna? Então, sabe-se que o gás recebeu uma certa quantidade de calor igual a 600 joules. Então, pede-se, neste caso, o valor da variação de energia interna. Então, nós sabemos que, a partir do gráfico, podemos determinar o valor do trabalho. Neste caso, calcularíamos a área da figura se o trabalho ou se o gráfico fosse da pressão em função do volume. Mas como é volume em função da temperatura e o exercício já informa que trata-se de uma transformação isobárica, então significa que o trabalho, neste caso, vai ser igual à pressão vezes a variação do volume. Então, o trabalho vai ser igual a 5 vezes variação do volume. Neste caso, o nosso volume varia de 2 metros cúbicos até 8 metros cúbicos. Então, significa que o volume final vai ser 8 menos o volume inicial, que é 2. Logo, o trabalho vai ser 5 vezes. 8 menos 2 vai ser igual a 6. Então, teremos como resultado 30 joules. Então, o trabalho realizado pelo gás será igual a 30 joules. Mas essa não é a informação mais importante nesse exercício. O exercício pede para determinar o valor da variação de energia interna. Logo, quantidade de calor é igual à variação de energia interna, mais ou menos trabalho. Então, quem define se o trabalho será positivo ou negativo é o exercício. Olhando para o exercício, nós estamos a sair de um volume menor para um volume maior, de acordo com aquilo que é a seta. Então, se o volume, estamos a sair de um volume menor para um volume maior, logo o trabalho vai ser positivo. Então, a quantidade de calor será igual à variação de energia interna mais trabalho. Variação de energia interna será igual à quantidade de calor menos o trabalho, passando neste caso o trabalho para o primeiro membro. Então, sendo assim, nós teremos quantidade de calor de 600 menos o valor da variação. Desculpa, teremos quantidade de calor igual a 600 e o valor do trabalho 30 joules. Subtraindo esses dois números, teremos como resultado 570 joules. Então, este é o valor do trabalho da variação de energia interna sofrida pelo gás. E é representado pela linha D. Passamos agora para o exercício número 14. No exercício número 14, nós temos a seguinte informação. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar água aquecida com a água à temperatura ambiente de um reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual é a razão entre a massa d'água quente e a massa d'água fria na mistura para um banho ideal? Então, assumindo que um banho ideal é realizado a uma temperatura de 30 graus Celsius, significa que o objetivo é que se atinja essa temperatura de 30 graus Celsius. Então, se a temperatura desejada é de 30 graus Celsius, então assumimos que essa temperatura é a temperatura final. Então, neste caso, os nossos dados, a temperatura final vai ser igual
a 30 graus Celsius. E a temperatura inicial, neste caso, é igual, da primeira substância, deve ser igual a 70 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial da água quente. Vamos representar como que a água quente. Então, a temperatura inicial da água quente é de 70 graus Celsius e a temperatura inicial da água fria é igual a 25 graus Celsius. Então, pede-se, neste caso, a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria. Então, neste caso, para resolvermos este problema, este é um problema de calorimetria em que misturam-se duas substâncias a temperaturas iniciais diferentes. Então, podemos assumir que a quantidade de calor recebida por um sistema é igual a menos quantidade de calor fornecida por um determinado sistema. Sendo assim, temos que identificar nessas duas substâncias qual é que recebe calor e qual é que fornece. Olhando para as duas temperaturas, facilmente percebe-se que a água quente é que fornece calor e a água fria recebe calor. Então, neste caso, teremos a massa da água fria vezes o calor específico da água fria vezes a variação da temperatura da água fria. Será igual a menos massa vezes massa da água quente vezes calor específico da água quente vezes variação da temperatura da água quente. Então, neste caso, o nosso problema é determinar a razão entre as massas. Significa que vamos passar estes dois termos para o primeiro membro e este termo passa para o segundo membro. Esses dois, como estão a multiplicar, passam a dividir e idem para este termo que está a multiplicar, passa para o segundo membro a dividir. Ou seja, teremos calor específico da água fria vezes variação da temperatura da água fria, que é igual à temperatura final menos temperatura inicial da água fria, sobre o calor específico da água quente vezes a variação da temperatura da água quente, que é calculada como sendo temperatura final menos temperatura inicial da água quente. Isto será igual a menos massa da água quente sobre a massa da água fria. Então, o calor específico da água geralmente é o mesmo. Então, podemos simplificar, neste caso, os calores específicos neste problema. Então, simplificando o calor específico da água fria e o calor específico da água quente, ficamos apenas com menos massa da água quente sobre a massa da água fria será igual a temperatura final menos temperatura inicial da água fria sobre temperatura final menos temperatura inicial da água quente. Então, neste caso, teremos menos massa da água quente sobre massa da água fria igual a temperatura final da água quente. A temperatura final, neste caso, que é a temperatura ideal, é de 30 graus Celsius, menos o valor da temperatura da água fria, que é de 25 graus Celsius, sobre a temperatura final, que é de 30 graus Celsius, menos o valor da temperatura inicial da água quente, que é de 70 graus Celsius. Então, menos massa da água quente sobre massa da água fria será igual, subtraindo esses dois números, nós teremos 5 graus Celsius sobre menos 40 graus Celsius. Então, graus Celsius simplifica. Se multiplicarmos este nosso termo por menos 1, este termo também muda do seu sinal, passa a ser positivo, e todos os termos que nós temos nesta equação passam a ser positivos. Ou seja, a massa da água quente dividido pela massa da água fria será igual a 5 sobre 40. Então, 5 sobre 40, se nós dividirmos esses dois números, teremos como resultado 1 sobre 8 ou simplesmente 0,125. Então, isto será igual a 0,125.